Live 2, fazer um vídeo aqui bem rapidinho de previsão de rendimento dos fundos do oitavo a 11º dia. Não só uma previsão de rendimento, tá? Fazer alguns comentários também aqui sobre os ativos. Alguns comentários rápidos. Aqui é o Thiago PS e esse é o canal Fique Esperto. Pois bem, começando aqui por SNCI11, que eu disse no vídeo do mês passado que está na hora de voltar a distribuir R$ 1 por cota. E realmente o fundo voltou a distribuir esse patamar, né? Já tinha um bom tempo que eles vinham, eles passaram bastante tempo distribuindo esse R$ 1 por cota. Aí depois, aqui ó, como vocês podem ver, até o 2023, parece que 2023 inteiro passou distribuindo acima de R$ 1 por cota. Aí chegou em 2024 aqui, teve uma queda, ficou aqui abaixo do real, aqui nos 90 e poucos centavos. Chegou até a cair abaixo dos 90 centavos. Agora que em junho voltou a distribuir R$ 1 por cota. E eu utilizei a minha planilha no mês passado, realmente tinha condições de manter esse patamar de R$ 1 por cota. E recentemente aqui no último relatório gerencial, eles comentaram que esse patamar aqui de distribuição de real por cota é sustentável enquanto tivesse faixa de inflação aqui anual entre 3 e 4% e a taxa Selic de dois dígitos, que é como eu já tinha mencionado. Então, ótimas notícias aqui, o real por cota dá mais de 1% ao mês aqui no fundo. No entanto, a Suno parece que não cansa de perder a oportunidade de queimar o filme da gestora, tá? Mais uma vez aqui, em pouco tempo, eles estão fazendo aqui mais uma ancoragem. Agora que é uma ancoragem lá da TG Core, do TH11, aquele fundo de desenvolvimento lá com taxas abusivas, né? Taxa de performance ali, acho que é de, quanto é que acho que é 30% do que é 7 CDI. Muito pesada a taxa lá, tá? Eles foram aqui colocar os 20 milhões de reais nessa emissão. Isso aqui dá aproximadamente quase 5% do PL aqui, mais nesse outro FII. Já tem aqui uma posição lá no hedge fund da casa, né? Então acho que estão caminhando quase para perto de 15% ou mais do fundo de papel deles com o FIIs ali dentro. Então tá com mais cara de hedge fund do que fundo de papel. Sinceramente, lamentável, tá? Eu tinha esperança nele de que seria um bom fundo para fazer arbitragem, já que teria muita gente comprando apenas pelo fato de se ter o nome da Suno. Mas se continuar assim, o fundo não vai conseguir ter atração, não vai conseguir ganhar ágio, tá? Eu estava de olho nele para especular. Inclusive, como vocês podem ver aqui, os vacilos que eles têm dado têm tido consequências até sobre a quantidade de cotistas. Daqui é uma espiral de queda já tem algum tempo, tá? Perdendo aqui coisa de 500 cotistas aqui por mês, às vezes um pouquinho menos. E sendo que o que eu esperava aqui com relação à Suno, como gestora, é que iria ter uma performance excelente, que todo mundo, os novatos pelo menos, iriam correr atrás da Suno pelo nome que tem o Barone e outras pessoas ali, né? Mas felizmente eles estão vacilando demais. Ok, agora vamos aqui para um que realmente é o cotista, o AFHI11, né? Então, para isso aqui eu utilizei a minha planilha para dar uma verificada no quanto que de resultado deve gerar. Então, para esse mês aqui de julho, a planilha está calculando aqui mais ou menos R$ 1 por cota. Então, é bem capaz de eles conseguir manter aquele rendimento que eles têm linearizado, né? No caso aqui é 95 centavos. Então, 95 centavos. Então, temos aqui quase R$ 1 por cota. É, o carrego, a galera tá segurando bastante o preço aqui do fundo, tá? Então, é, então é isso, 95 centavos. O fundo tem entregado muito resultado, o fundo pré-cotista. Torço muito aqui pela FHI11. Então, o próximo que falar aqui vai ser o CPTS11. Então, esse aqui que é o hedge fund daqui da Capitânia, né? Quer dizer, o fundo de papel deles. Na verdade, é muito difícil fazer previsão aqui com esse semi-FOF, tá? Coloquei primeiro foi para apenas mostrar um ponto aqui na DRE do fundo. Aqui eles melhoraram bastante a transparência aqui, um ponto excelente foi a quebra aqui do resultado com negociação de CRIs,
Antigamente tinha apenas essa linha aqui, né? Agora ela foi quebrada em ganho de capital e atualização monetária. A atualização monetária, o quanto que eles conseguiram destravar de uma correção monetária com os giros de CRIs que eles fazem, praticamente giram todo mês, giram praticamente quase toda a carteira. Fez uma carteira que não amortiza e não repassa a inflação, né? E aqui ganho de capital está mais relacionado com aquele ganho sobre o spread. E algo que vocês podem observar aqui é que nessa resultado com negociação de CRIs, o grosso aqui vem do destravamento da correção monetária. Então, ao menos nesses últimos meses, quer dizer que faz tempo que eles não conseguem ganhar com a diminuição dos spreads, né? Eu já vi muita gente que defendendo o CPTS11, que é capitã, de que eles tinham uma grande capacidade de giro de ativos, de ganhar spread, de fazer originação própria e com isso depois vender no secundário, tendo ganho de capital. Mas não, vocês podem ver aqui o ganho de capital mesmo, essa questão de ganho de spread, de originação, que foi um prejuízo de 4 milhões de reais. Um prejuízo aqui que eles têm que incorrer para conseguir fazer esse destravamento aqui de atualização monetária. E eles têm muito que fazer essa questão aqui do giro de ativos de CRIs para destravar, porque muitas das operações deles são high grade e muitas dessas, é muito comum nessas operações high grade não ter a amortização mensal. Tem muitas operações que são amortização bullet, ou seja, que tem amortização apenas no mês de vencimento. Então isso acaba que prejudicando bastante, que o saldo devedor só fica subindo, 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 e depois você recebe apenas no último dia. E como você deve saber, isso aqui para nós cotistas de fundo imobiliário, que somos bem rentistas, a gente não tem a paciência para esperar isso. Aqui que o fundo faz, ele vai todo final do mês, no meio do mês, sei lá, ele vai, vende o CRI, pega aquela inflação monetária e recompra o ativo. Aí vai, pega a correção monetária de novo, vende o ativo e assim em diante. Por isso que essa linha aqui de atuação correção monetária é tão relevante aqui. Vocês podem ver que tem atuação monetária tanto no rendimento de CRI como no ganho com a negociação de CRIs. Tem os dois por quê? Porque tem parte da carteira que também tem a tem o pagamento da amortização, né? Então aí eles não precisam ficar gerando CRI para pagar. Agora aqui, no ganho de capital, tive ganho de capital de FII aqui realmente bem relevante, de quase 4, mais de 4 milhões de reais. Mas aqui também pode ser aquela questão, né, de ter vendido na data com recomprar depois. Então acabou que o que seria, pode ter sido uma parte do ganho de rendimento de FIIs e foi aqui para o ganho de capital. Enfim, a Capitânia tem essa especialidade deles, né, de ficar fazendo esse giro maluco aqui. Sinceramente, não me agrada muito não, tá? Eu preferi um fundo mais redondinho aqui, apenas comprar os ativos e receber os juros e a inflação deles. Já em vez de dia 11, algo que chamou muito a minha atenção aqui foi esse salto aqui de 50% nas receitas de junho, né? Que eles vêm tendo uma receita aqui de 9 milhões e poucos em abril, quase 10 milhões em maio. Isso que provavelmente é questão de quantidade de dias úteis. Se bem que não, né? Abril teve mais dias úteis do que maio. Deve ter alguma questão aqui, mas essa variação aqui pode ser que aconteça mesmo. Mas agora aqui em junho, quantidade inferior a dias úteis me estranhou bastante esses 5, 6 milhões de reais a mais que eles receberam. E a gestora deu um único pio a respeito dessa receita aqui, tá? E aqui que eu acho uma meio que sacanagem. Os cotistas, eu sou cotista aqui do fundo, mas vocês que são cotistas estão aqui pagando. Ah, tá. Uma coisa que pode explicar aqui também, essa diferença, é a questão das operações compromissadas, né? Mas não informaram nada. E como eu estava falando, os cotistas estão aqui pagando quase 1 milhão de real por mês, ou então 2 milhões de reais por quando tem correção, quando tem taxa de performance, né? Na média dos últimos 12 meses, aqui 13 milhões, então estão pagando em média 1 milhão de reais todos os meses para os gestores não se prestarem nem ao serviço de ao menos explicarem de onde é que eles tiraram 5, 6 milhões de reais a mais aqui de junho.
Até que se fosse um fundo aqui pelo regime caixa, até que a gente poderia inferir que foi alguma, se tratava de alguma amortização esse que entrou, assim como aconteceu lá com o HCTR11 em junho também. Mas os FIAs, até onde eu tenho conhecimento, todos eles adotam o lucro contábil, em sua maioria, já que os CRAs ele tem a periodicidade de pagamento trimestral, semestral ou até mesmo anual, e isso iria impedir bastante a distribuição de rendimentos. Então, a única saída aqui que eu imagino que posso explicar que seria alguma coisa que eu peço como compromissados do fundo, tá? Enfim, o importante tivemos aqui o resultado aqui que foi de 15 centavos, uma bela sobra aqui de resultado a distribuir. Então, deve garantir mais uns 10 centavos aí pelos próximos meses, tá? Eles poderiam até mesmo distribuir aqui uns 11 centavos, uns 11 centavinhos aqui, caso quisesse fazer uma gracinha, mas se em junho eles não fizeram uma graça, então não deve fazer em julho também não. Então, vou seguir aqui com os 10 centavos aqui para julho também. Já MCHY11, no 11º dia útil, aqui no tem a data com o 11º dia útil, teve queda aqui no lugar disso aqui, né? Que agora passou para 9 a 10 centavos por mês. Sendo que a gestão ela acredita que deve ficar aqui mais na banda superior, ou seja, 10 centavos. Para mim, essa queda aqui era mais do que esperada, né? Já que o fundo absorveu muitas operações de desenvolvimento lá do MSHF11, que é um hedge fund, e como alguns hedge funds que, como deveriam ser, tem operações diferenciadas para entregar com maior prazo. E atividade de desenvolvimento é isso aí, tem aquela curva J, né? No começo é apenas gastando dinheiro, depois começa a receber, depois tem uma explosão de rendimentos, né? Mas só depois. Enquanto isso não acontece, o rendimento, o resultado ele tende a dar uma queda. Então, com relação a MCHY11, o fundo ele está aqui sendo negociado a quanto? 9,32. Então, estou achando parece estar bem interessante, tá? Os gestores estão comentando em manter esses 10 centavos. Nesse patamar de cotação, a gente tem aqui quase 1,10% ao mês aqui, garantidos até pelo menos o final do ano. Então, daqui acho que está bem interessante, tá? É um fundo que eu colocaria na minha barganha se fosse um vídeo de barganhas aqui. Beleza? Então foi isso aqui, espero ter gostado. Lembro de dar curtida, se inscreverem e que nada que recomendação, ok? Até a próxima.